proteínas de cobertura vão se soltar dela, não é isso? Vão se soltar dela. E aí ela pode utilizar o citoesqueleto como estrada para chegar até o local onde ela vai ser eliminada. No caso aqui, por exemplo, a membrana plasmática. Então essa vesícula ela vai chegar aqui na membrana plasmática, vai se fusionar com a membrana plasmática e vai ter a eliminação dessas substâncias que estavam presas dentro dessa vesícula, no processo que a gente chama de exocitose, tá certo? No processo que a gente chama de exocitose. Só que aí a gente já viu como é que acontece o brotamento, a gente já viu uma das inúmeras estratégias de deslocamento dessas vesículas, que é através da associação com o citoesqueleto. E agora falta só a gente ver como é que ocorre o fusionamento, né? Como é que ocorre o fusionamento dessas vesículas com a membrana plasmática, e aí para que ocorra o processo de exocitose. Então, nesse processo de fusão da vesícula com a membrana plasmática, nós temos duas proteínas importantes, que são as RABs e as SNARs, tá certo? Então, o que é que acontece? Nós temos aqui a vesícula, tá ok? Essa vesícula ela tem um receptor, e aí no seu interior, esse receptor está ligado à substância que vai ser eliminada, certo? Essa vesícula, ela se associa com a RAB, com a proteína RAB, e aí ela vai ser transportada até a região alvo, tá ok? Quando ela chega próxima da região alvo, nós temos aqui uma proteína que é a receptora de RAB, tá certo? É a efetora de RAB, perdão. Ela é efetora de RAB. Essa proteína que está na membrana plasmática, ela é responsável por reconhecer a vesícula. Então, essa associação é a associação que a gente chama de associação específica. Então, a RAB efetora específica vai se associar à sua proteína RAB específica, que consequentemente está ligada a uma vesícula específica, tá certo? Então, digamos que você está transportando a substância B. Se você tiver uma vesícula transportando a substância A, consequentemente, essa vesícula ela não vai conseguir se associar com essa efetora de RAB. Por quê? Porque ela vai se ligar a uma RAB diferente, e essa RAB diferente não vai conseguir se ligar a essa efetora de RAB. Por quê? Porque essa ligação é uma ligação específica. A RAB da vesícula A vai ter que se ligar com a efetora de RAB da vesícula A. Da mesma maneira que a RAB da vesícula B vai ter que se ligar com a efetora de RAB da vesícula B. Então, essa RAB aqui é como se fosse uma luva, um local de apoio, um local que vai capturar a vesícula. E ela vai capturar essa vesícula através do reconhecimento dessa proteína RAB que está ligada à membrana da vesícula, tá ok? Uma vez ligada a RAB com a efetora de RAB, essa efetora ela vai se dobrar e vai permitir, pessoal, que essa outra proteína que está presente na vesícula, que é a V-SNAR, ela se ligue a uma proteína que está presente na membrana plasmática, que é a T-SNAR, tá certo? Então, essa T-SNAR, ela faz referência ao nome em inglês target, que é o alvo. O que foi que eu falei? Nessa terceira fase do complexo de Golgi, você não vai ter a fusão da vesícula ao local alvo. Então, é lógico que essa proteína que vai terminar de capturar a vesícula, ela é chamada de alvo, só que o alvo em inglês, target, tá certo? Então, é alvo em inglês. E aí, essa V-SNAR, essa proteína V-SNAR, ela faz referência a quem? Ao nome vesícula em inglês também, tá certo? Então, presta atenção, deixa eu apagar tudo aqui para explicar tudo de novo. Apagar aqui e tentar explicar tudo de novo. Como é que acontece o processo de fusionamento, não é isso? Então, você tem a vesícula. Essa vesícula ela tem duas proteínas importantes, a RAB e a SNAR, tá certo? Essa SNAR que está presente na vesícula é chamada de V-SNAR, porque V vem de vesícula, tá certo? Então, o que é que acontece? Essa RAB ela é específica para esse tipo de vesícula, então ela vai se ligar na membrana plasmática em um local específico. Esse local específico faz referência a uma proteína específica que vai permitir esse processo que a gente chama de ancoragem,
tá certo? Então a ancoragem é quando a vesícula ela é capturada pela proteína que está presente na membrana plasmática. No caso, a efetora de Rabi, tá ok? Depois que você tem a ancoragem, você tem um processo que a gente chama de acoplamento. O que é o acoplamento? É quando essa Weisner ela vai se prender a esse outro complexo proteico que a gente chama de T-SNER, tá certo? A gente chama de T-SNER. Conforme existe esse processo de acoplamento, essa vesícula com a membrana plasmática, elas vão ficar cada vez mais próximas, e aí nós vamos ter o processo que a gente chama de fusão da vesícula com a membrana plasmática. Presta atenção que o Weisner ele é arrancado, não é isso? O Weisner ele é arrancado da membrana da vesícula, tá certo? E aí ele fica ligado ao T-SNER da membrana plasmática. Quando a gente tem o processo de fusão, o que é que vai acontecer com a molécula que estava sendo transportada? Ela vai ser eliminada para fora da célula, através de um processo que a gente chama de exocitose, tá bom? Então, quais são as três fases? Quais são as três fases, não é isso? Do tráfego de vesículas. Primeiro nós temos o brotamento, onde as clatrinas elas são as proteínas principais. Nós temos a dispersão pelo citosol e nós temos o reconhecimento e a fusão com o sítio-alvo. Então aqui nós temos as clatrinas formando as vesículas. Nós temos o transporte, que pode se dar através da utilização do citoesqueleto como estrada para chegar no sítio-alvo. E por último, quando a vesícula encontra o sítio-alvo, nós temos o processo que a gente chama de fusão com o sítio-alvo, tá ok? E aí, consequentemente, você vai ter a eliminação da molécula da carga que a vesícula estava carregando, da carga que a vesícula estava transportando, tá certo? Que, por exemplo, pode ser para fora da célula através de um processo que a gente chama de exocitose, tá bom? Outra característica do complexo de Golgi também, pessoal, é que ele vai formar oligosacarídeos N-ligados, tá certo? Ele vai participar do processamento desses oligosacarídeos N-ligados. Então, não falei para vocês que o complexo de Golgi, às vezes, ele não armazena e não amadurece algumas substâncias? Onde é que esses oligosacarídeos N-ligados eles são formados? Eles são formados lá no retículo endoplasmático. Eles são formados no retículo endoplasmático, só que eles ainda não estão na sua conformação final. E aí eles são enviados para o complexo de Golgi, e aí o complexo de Golgi ele se encarrega de realizar o processamento final desses oligosacarídeos, para que eles cheguem na sua conformação final. Então, uma outra função do complexo de Golgi, que eu falei para vocês no início da aula, além de armazenar, é armazenar e, às vezes, amadurecer uma substância que vai ser eliminada posteriormente. Então, um desses processos, um desses exemplos de amadurecimento é através do processamento de oligosacarídeos N-ligados, tá ok? Então, esses oligosacarídeos N-ligados, eles são produzidos no retículo endoplasmático, mas eles ainda não estão na sua conformação final, então eles são enviados para o complexo de Golgi, e o complexo de Golgi é responsável por fazer com que eles adotem a sua conformação final, que posteriormente eles vão ser eliminados através da secreção ou constitutiva ou regulada, tá certo? Uma outra função também, pessoal, do complexo de Golgi é a formação de oligosacarídeos oligados, tá certo? Então, ao contrário dos oligosacarídeos que são formados no retículo endoplasmático, que são os oligosacarídeos N-ligados, o complexo de Golgi ele participa da síntese, da produção de oligosacarídeos oligados. Por que a gente chama de oligosacarídeos oligados? Porque o açúcar ele vai se ligar à proteína através de um elemento de oxigênio. Então, por isso que é oligosacarídeo, é açúcar ligado à proteína através de um oxigênio. Por isso que é oligosacarídeos oligados, tá certo? Oligados, beleza? Lá no retículo endoplasmático nós temos os oligosacarídeos
N-ligados, que é quando a molécula de açúcar ela vai se ligar ao complexo proteico através de um átomo de nitrogênio, por isso que é N-ligado, ligado por um nitrogênio. Já aqui no complexo de Golgi é O-ligado, porque é ligado o açúcar, ele vai estar ligado à proteína, então o açúcar, ele vai estar ligado à proteína através de um átomo de oxigênio, por isso que é chamado de O-ligado, tá certo? E essas estruturas O-ligadas, pessoal, elas são importantes, não é isso? Porque elas fazem parte do complexo, né, de antígenos que formam o sistema ABO, do complexo sanguíneo, né? Então, tipo sanguíneo A, tipo sanguíneo B, tipo sanguíneo O, é dado através desses oligosacarídeos O-ligados que são fabricados no complexo de Golgi. Então, o que são esses antígenos? Só para a gente relembrar. Então, nós temos a hemácia, que é o glóbulo vermelho, é a célula que vai transportar o oxigênio, não é isso? E aí, na membrana celular dessa hemácia, nós temos algumas proteínas, algumas oligoproteínas. Essas oligoproteínas, pessoal, elas podem ser do tipo A, do tipo B e do tipo H. Dependendo do tipo de oligoproteína que esteja presente na membrana plasmática dessa célula, nós podemos ter um indivíduo do tipo sanguíneo A, nós podemos ter um indivíduo do tipo sanguíneo B, nós podemos ter um indivíduo do tipo sanguíneo AB, e nós podemos ter um indivíduo do tipo sanguíneo O. Então, por exemplo, se o complexo de Golgi ele fabrica antígenos oligosacarídeos do tipo A, então a célula, não é isso? Ela só vai ter proteínas, oligoproteínas. A célula ela só vai ter oligoproteínas do tipo A. Então essa célula aqui, o tipo sanguíneo desse indivíduo vai ser do tipo A. Da mesma maneira que se ela só tiver produzido oligoproteínas do tipo B, logicamente essa célula aqui, esse sangue, o sangue desse indivíduo vai ser do tipo sanguíneo B. Existem casos em que a hemácia ela tem os dois tipos de proteínas, ela pode ter tanto a A como a B. Então, esse indivíduo ele é do tipo sanguíneo AB, tá ok? Ele é do tipo sanguíneo AB. Agora, contudo, existe também um outro caso em que o indivíduo ele nem tem nem o A, nem o B e nem o AB. Ele vai ter a oligoproteína do tipo H. Então, se ela tiver a oligoproteína do tipo H, esse indivíduo ele vai ser do tipo O. O sangue desse indivíduo vai ser do tipo O, porque o antígeno H é responsável, não é isso, pela formação do tipo sanguíneo O. Tá ok? Então, aqui, ó, outra função é a glicosilação de lipídios. Você vai ter a inserção de glicose em moléculas de fosfolipídios da membrana, tá ok? Então, você vai ter a inserção de açúcares em moléculas de lipídios. No caso anterior, você tinha a inserção de açúcar, não é isso? Você tinha a inserção de açúcar em moléculas proteicas. Mas aqui, nesse caso aqui, você vai ter a inserção de açúcar em moléculas de fosfolipídios, beleza? E aí você também pode ter também, como função do complexo de Golgi, a sulfatação, né? Então essa sulfatação ela pode ocorrer por proteínas, glicoproteínas e proteoglicanos, que são secretados, né, através da membrana plasmática, tá bem? E aqui, pessoal, é só um resuminho, né? Aqui é um resuminho das funções do complexo de Golgi. E aqui nós temos uma imagem, né? Nós temos uma imagem aqui, que é a imagem que vai resumir também essa via biosintética secretora. Então, as principais funções do complexo de Golgi: glicolização de proteínas, síntese de polissacarídeos, glicolização de lipídios
e sulfatação. Por último, nós temos aqui a formação de enzimas pré-lisossomais, que aí a gente vai deixar para falar na próxima aula. Então, você tem a formação de enzimas pré-lisossomais, enzimas essas que vão ser enviadas para o processo endossômico, lisossômico, tá ok? Que a gente vai ver na próxima aula. E nós também temos o endereçamento dos produtos, que é quando essas substâncias elas são produzidas e elas vão ser endereçadas. Então, essas substâncias elas podem ser produzidas aqui, podem ser endereçadas para o próprio complexo de Golgi, como elas podem ser endereçadas para fora da célula através do processo de exocitose, como também elas podem ser enviadas para o complexo endossômico lisossômico. E por último, nós temos a condensação e ativação, né, de produtos e secreções que vão ser enviadas para fora da célula, através desses dois processos, não é isso? Que é a secreção constitutiva e a secreção regulada. Essa secreção regulada é quando você tem a formação de substâncias, essas substâncias elas estão armazenadas dentro desses grânulos, mas eles só vão ser enviados para fora da célula, através do processo de exocitose, quando algum sinal externo à célula indicar que essas substâncias elas vão ter que ser enviadas. Caso contrário, essas substâncias elas vão permanecer aqui nesses grânulos no citoplasma, elas vão permanecer se acumulando aqui no citoplasma até que alguma mensagem chegue fora a célula, externa à célula, e indique que essas substâncias elas vão ter que ser eliminadas no processo que a gente chama de exocitose. Já a secreção constitutiva, ela não necessita de sinalização, conforme a substância ela é produzida, pelo complexo de Golgi, ou então ela é maturada pelo complexo de Golgi, ela é automaticamente do complexo de Golgi. Trânsito de vesículas e amadurecimento de substâncias. Então, nós vamos ter o trânsito de vesículas. Esse trânsito de vesículas, eles obedecem três etapas, que é o brotamento, não é isso? O transporte dessas vesículas e o fusionamento dessas vesículas com o sítio-alvo, com o local-alvo, tá certo? Quem vai estar relacionado principalmente com a fase de brotamento? As clatrinas e outras proteínas de cobertura, como COP1 e COP2, tá ok? Nós vamos ter também, como processo de transporte, o auxílio do citoesqueleto, como se fosse uma estrada que vai permitir com que a vesícula ela chegue no seu local-alvo com maior rapidez, tá ok? E por último, tá certo? Nós vamos ter o processo de fusionamento, onde nós vamos ter aqueles dois complexos proteicos, a RAB e a SNERE, que elas vão participar do processo de acoplamento, ancoragem e fusionamento da vesícula com o local-alvo para que essa carga molecular seja eliminada. Beleza? Então, na próxima aula, pessoal, nós vamos falar sobre o sistema endossômico-lisossômico. Lembrando que, devido à falta de internet que está ocorrendo nos municípios de Campos Sales e circunvizinhos, o nosso tira-dúvida de hoje, do dia 1º de outubro, ele foi remarcado para a próxima quinta-feira, tá ok? E aí, na próxima quinta-feira, nós vamos fazer o tira-dúvida dessa via biosintética secretora, tanto relacionado com a parte que está ligada ao retículo endoplasmático, tanto relacionado com a parte que está ligada ao complexo de Golgi. E ainda nós vamos ter, não é isso? A resolução, eu vou fazer a aplicação do nosso segundo estudo dirigido, né? Que vai servir como nota, para ser incorporada na nossa AV1, tá ok? Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Anotem as suas dúvidas, toda vida que vocês estiverem vendo a aula, se você não puder ver a aula mais de uma vez, anotem as suas dúvidas, para que a gente tire essas dúvidas no nosso tira-dúvida na semana posterior, que é muito importante para o entendimento da matéria, beleza? Então, um abraço, até mais.